Boa noite a todos. Este mês de setembro é o mês que marca o regresso às aulas e também o início da evangelização infantil-juvenil e dos estudos aqui na nossa Casa Espírita. E como tal, temos vindo durante todo este mês a falar aqui de temas relacionados com a evangelização e também com a educação. Na semana passada, o Dr. Luténio falou nos desafios da educação e mostrou-nos que a educação é transversal a todas as idades. Falou-nos da educação desde a infância, a adolescência, a juventude, até no namoro e no casamento. Hoje vamos focar-nos na educação mais na idade da infância, na educação das crianças. E como o Dr. Luténio também disse na semana passada, educação não diz respeito apenas, como às vezes costumamos pensar, à orientação em termos de desenvolvimento físico, intelectual, moral, mas é, acima de tudo, um processo de aquisição de hábitos. Foi isso que aprendemos aqui, que relembramos aqui na semana passada. E hoje, em particular, para além de vermos um bocadinho o que nos diz o Espiritismo acerca da educação das crianças, vamos ver que mensagens, que orientações nos deixou Chico Xavier sobre como deve ser a educação das nossas crianças. E como poderão estar aqui pessoas pela primeira vez, achámos por bem começar por ver quem foi Chico Xavier. Para quem já conhece Chico Xavier, também é sempre bom relembrá-lo. Então, Francisco Cândido Xavier, aquela imagem ternurenta que temos ali já diz muito, nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, no Brasil, e foi um dos espíritas mais conhecidos no Brasil e no mundo inteiro. Não teve uma vida fácil, nasceu numa família de muitos irmãos, era ele e mais 8, e tinham algumas dificuldades financeiras, e então, a acrescentar a isso, ele ficou órfão de mãe com 5 anos. O pai acabou por ter que distribuir os filhos e ele calhou a ficar com a sua madrinha, que também não lhe fez a vida muito fácil, maltratava um pouco, e ele já desde aí, em tenra idade, ele recorria à oração para obter conforto e já aí falava com a sua mãe, que tinha desencarnado, já mostrava a sua mediunidade para também obter força para as dificuldades que tinha que enfrentar. Mais tarde o pai dele casou-se de novo e a madrasta, que era uma senhora mesmo muito boa, quis voltar a unir todos os irmãos e ele foi viver com eles, mas passados uns anos ela também regressou ao mundo espiritual e Chico teve que ser também parte do sustento da família, começou a trabalhar desde cedo e a vida dele nunca foi fácil. Então, ele teve o seu primeiro contacto com a doutrina espírita aos 17 anos e a partir dos 21, Emmanuel, que foi o seu mentor espiritual durante toda a sua reencarnação aqui na Terra, Chico viveu muito tempo, desencarnou com 92 anos, propôs-lhe escreverem 30 livros. E já nessa altura perguntou-lhe se ele estava disposto a isso e que para isso seria preciso 3 coisas. E quando Chico lhe perguntou quais eram, ele respondeu: disciplina, disciplina, disciplina. E vamos falar muito sobre disciplina esta noite. Chico não escreveu, não psicografou só 30 livros, psicografou mais de 400. Deixou-nos uma obra maravilhosa e alguma dessa obra é também direcionada às crianças. Mas, mais do que falar sobre Chico, achámos que era muito bom poder ouvi-lo aqui um bocadinho. E então, trouxemos um pequeno vídeo. Vou ligar aqui o som. Tá? Conseguem ver bem? Sim. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade de todas as terras,
e de todos os idiomas aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é um esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Então, assim era o Chico. Um exemplo de humildade, ele começa a ouvir por dizer, se eu fosse alguém. Um exemplo de amor, caridade, altruísmo. Acho que o vídeo apresentou totalmente e ele neste pequeno vídeo passa uma mensagem riquíssima. Então, é sobre também as orientações dele que vamos falar hoje e são sem dúvida orientações de um espírito elevado e maravilhoso que passou entre nós, porque Chico mostrou-nos no tempo que esteve aqui neste planeta Terra que é possível vivenciarmos aqui no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e de expiações, os ensinamentos de Cristo. É possível fazê-lo aqui. E para isso não precisamos de ser ricos de bens materiais, não precisamos ter uma saúde a 100%, porque Chico não teve uma saúde a 100%, teve muitas enfermidades ao longo da vida dele, e mesmo assim viveu sempre para os outros. E foi sempre capaz de praticar a caridade, porque ele tinha poucos recursos para ele, mas quando precisava de ajudar os outros, os recursos apareciam. E é assim também um pouco nas nossas vidas, porque Deus conhece as nossas verdadeiras intenções e sabe o que o nosso coração quer de verdade. E então, quando nós de verdade queremos fazer algo de bom, os recursos aparecem. Nós costumamos dizer que foram assim anjinhos que caíram do céu, porque parece que as coisas nos aparecem à frente para poder ajudar. Então, vamos começar por ver quais são os desafios da educação na atualidade. E lembremos-nos que estamos focados hoje nas crianças. Então começamos por trazer aqui a falta de convivência em família, a falta de diálogo. E isto muito, em parte, devido ao uso excessivo da tecnologia. Não queremos dizer com isto que a tecnologia é algo de negativo, porque não é. Se não fosse a tecnologia, não estávamos aqui hoje com esta apresentação, com o computador e por aí fora. Mas como em tudo na vida, tudo aquilo que usamos excessivamente, quando não há equilíbrio, deixa de ser saudável. E hoje, quantos de nós já não assistimos, o problema não é só em família, é também em sociedade, quando vamos a um café, quando vamos sair, estamos numa esplanada, pode estar uma mesa com 5 ou 6 pessoas e cada um está a olhar para o seu telemóvel, ou seja, as pessoas estão em grupo, mas estão muito solitárias, estão consigo mesmas, ligadas virtualmente. E em família, está um na televisão, está outro na consola de jogos, está outro no telemóvel e ninguém fala com ninguém. E as coisas chegam ao ponto de, por vezes, termos televisão na cozinha, à hora do jantar é para ver as notícias. E passamos a ser desconhecidos. Não nos apercebemos como é que os nossos filhos estão a crescer. Quais são as problemáticas deles. Depois, também muito devido a tudo aquilo que acontece à nossa volta, às notícias que ouvimos, cada vez mais há uma proteção excessiva às nossas crianças e isso
faz com que eles tenham uma falta de independência emocional. Porque se quando eles nascem é preciso pegar-lhes ao colo, não é? Porque eles choram, são completamente dependentes de nós, temos que os atender, a pouco e pouco nós temos que os deixar ficando cada vez mais independentes. Às vezes temos que os deixar cair, sentir um pouco de dor, para eles entenderem, olha, da próxima vez é melhor não fazer daquela maneira, porque aquilo vai doer. Mas nós temos um bocadinho de dificuldade de fazer isto. Depois, a falta de autodisciplina, de definição de limites, de não chamar a atenção na altura certa para que eles distingam o certo do errado. Há uma grande falta de autodisciplina para as tarefas comuns do dia a dia. Há uma hora para brincar, uma hora para ver televisão, uma hora para estudar. E hoje em dia, às vezes por falta de tempo, por cansaço, acabamos por deixar estas coisas de lado e por deixar que eles cresçam sem ter estes conceitos. Então, estes fatores todos estão a ter, e são estudos que o dizem, estão a ter consequências graves em termos da sociedade, não só em Portugal, pelo mundo fora há estudos semelhantes e o que trouxe aqui é relativo a Portugal. Foi uma notícia que saiu, o título é Lisboa, cresce suicídio entre os jovens de classe média alta. Isto já é de um relatório da Direção-Geral de Saúde de 2014 que diz, este relatório revela que a região do Porto referenciou mais primeiros surtos psicóticos, enquanto a região de Lisboa e Val do Tejo registrou um aumento de tentativas de suicídio nos jovens, oriundas sobretudo de classes sociais médias e médias altas. Isto tem que nos levar a pensar o que é que poderá estar a correr mal. Encontramos alguns textos que não são de autores espíritas, mas que traduzem muito bem os problemas que se estão a passar hoje. Pais ausentes, entupidos de trabalho, totalmente indisciplinados na divisão de seu tempo, perdem a grata oportunidade de desenvolver amizade profunda com seus filhos, mesmo dando tudo do bom e do melhor. Mais uma vez, dissemos que íamos falar muito de disciplina, e está aqui outra vez. É uma questão de disciplina. É não saber equilibrar entre o trabalho e a vida pessoal. E muitas vezes aquilo que falámos há pouco, mesmo na nossa vida pessoal, depois acabamos por nos perder com outras coisas, porque a oferta é grande à nossa volta. Então, há hoje também muito esta ideia materialista de que podemos compensar essa falta de atenção com dando tudo do bom e do melhor, que é algo que está mais ao alcance, lá está, das classes médias, médias altas, e vê-se que a taxa de suicídio é nessas classes que está a atingir mais. E depois, diz-nos ainda outro autor, que estamos na geração das crianças sem futuro, de pais ausentes que só dão presentes. A modernidade e a tecnologia criaram um muro, jogaram nossas crianças no escuro. Na adolescência e fase adulta não saberão para onde ir. As ensinam apenas a ter e não mais a sentir. E esta última frase diz tudo. Nós estamos a ensinar mais as nossas crianças a ter do que a sentir. Estamos a criar ali uma barreira entre elas deixam de nos procurar. E então, naquela fase mais importante em que anda tudo ali muito baralhado, a adolescência, a juventude, eles estão perdidos. Lá está, faltou-lhes a definição de limites, a autodisciplina, a distinção do certo e do errado. E muitas vezes acaba no suicídio. Então, e o Espiritismo? O que nos diz o Espiritismo acerca daquilo que devemos fazer com a educação das nossas crianças? Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz-nos: a educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Suponhamos que cada família, iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos factos e incutindo-as aos filhos. Uma rápida transformação social operar-se-ia então sob a força dessa dupla corrente. Então Leon Denis resume aqui, neste texto pequeno, o que seria se cada geração passasse à geração seguinte os princípios evangélicos de Jesus, aliados à lógica e à racionalidade da doutrina espírita, porque
os princípios evangélicos muitas vezes não são entendidos em profundidade. E a doutrina espírita traz-nos esse conhecimento mais abrangente, mais profundo dos ensinamentos de Jesus. E se pudéssemos passar de geração em geração estas duas vertentes, então com certeza teríamos uma rápida transformação social, porque encararíamos as dificuldades da vida com uma aprendizagem, com maior conforto e resignação. Então, Allan Kardec, na questão 582, perguntou, porque agora vamos ver, e quem são os principais responsáveis pela educação das crianças? E Kardec perguntou se podíamos considerar como missão a paternidade. E os espíritos responderam: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Já aqui falámos que a necessidade de passarmos, do espírito passar pela fase da infância, é precisamente porque é uma fase em que eles estão como esponjas, a absorver muito mais do que aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos. Então, muitos há, no entanto, pais que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Lá está. É um bocadinho o que falámos há pouco. Preocupamos-nos mais com as coisas da vida, com o trabalho, e esquecemos de formar o caráter dos nossos filhos. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Lei de causa e efeito. Se Deus colocou aquele espírito à nossa tutela para nós cuidarmos, para nós orientarmos, e nós não dermos o nosso melhor, depois partilharemos, como diz o texto, os sofrimentos futuros numa próxima vida, numa próxima reencarnação, porque não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. E Kardec perguntou ainda: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então, e se fizermos tudo o que estava ao nosso alcance, e ainda assim ele vai pelo caminho do mal? E os espíritos disseram-nos: não são responsáveis os pais, não é? Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, quanto mais difíceis são os filhos, e se ainda assim conseguirmos pô-los no caminho reto, o mérito também será maior. Então, e se um filho se tornar um homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito? Aqui a pergunta é posta ao contrário. Kardec fazia estas perguntas todas, que é: então, e se os pais não fizerem nada do que lhes compete e ainda assim o filho se tornar uma pessoa de bem? Os pais têm mérito? E os espíritos só respondem: Deus é justo. É lei de causa e efeito e é lei de sermos recompensados por aquilo que fazemos. Não vamos com certeza ser recompensados por algo que não fizemos. Na resposta à questão 685, e aqui o sublinhado é meu, voltamos aqui a ver aquilo que o Dr. Lutânia falou na semana passada. Dizem-nos os espíritos: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar os caráteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte, ou seja, a arte de incutirmos hábitos, for conhecida, compreendida e praticada, porque não vale a pena termos só o conhecimento, temos que compreender e depois temos que praticar. O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável,
hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Então, só quando já estiver enraizada em nós, quando já for um hábito praticar o bem, assim como é um hábito vestirmos de manhã, tomarmos banho, lavar os dentes, só quando isso estiver enraizado em nós, quando já não tivermos que processar antes de fazer, que criar um método, quando isso fizer parte da nossa cultura, aí sim vamos poder atravessar menos penosamente as dificuldades que nos vão aparecendo ao longo da nossa vida. Então agora que já vimos o que nos diz o Espiritismo, vamos então ver o que nos disse Chico Xavier. Que mensagens nos deixou Chico para nos ajudar a educar melhor as nossas crianças? Chico Xavier, como aliás se vê na fotografia, sempre demonstrou grande atenção e cuidado para com a criança e o seu aprendizado nessa fase primordial para o espírito reencarnado, porque é de facto uma fase de muita aprendizagem para o espírito, para o bem e para o mal, por isso é que nos cabe orientar. Fato esse que expressou por meio de orientações a todos que se preocupam com a infância, sejam pais, evangelizadores e educadores em geral. No entanto, essa foi também a expressão de sua vida cotidiana junto à infância, cuidando dos seus irmãos, porque como dissemos no início, ele acabou por ter que, quando a madrasta desencarnou, teve ele também que ajudar a cuidar dos seus 8 irmãos, valorizando o abraço de uma criança e psicografando mensagens de espíritos desencarnados na fase infantil. Como a Mirla falou há 2 semanas atrás, Chico deixou muitas obras escritas para as crianças, isto com a preocupação de levar não apenas o alimento para o corpo, mas principalmente o pão para a alma. Isto, claro, sob orientação das equipas espirituais. De Emmanuel, que era o seu mentor espiritual. Ele dedicou-se também a receber com carinho mensagens do Consolador Prometido, direcionadas ao coração da criança, sob a forma de livros infantis, que através de histórias simples trouxeram verdades eternas. É que, como a Mirla na altura falou, é muito difícil nós captarmos a atenção de uma criança, com tantas coisas que elas têm à disposição hoje em dia, coisas divertidas, com as tecnologias todas, não é? É muito difícil nós captarmos a atenção delas. E também é difícil passar-lhes certos conceitos. Então Chico deixou-nos assim estes livros com histórias muito simples que nos permitem trabalhar cada conceito de uma forma que eles entendem. Estes livros podem ser usados tanto na evangelização como no Evangelho no Lar. Por exemplo, aquele livro do Pai Nosso é um livro que explica com histórias muito simples cada frase da oração do Pai Nosso. É bom até para os adultos. Eu gostei imenso. E então, numa reunião do grupo espírita A Prece, Chico foi convidado para perguntas e respostas. E nessa altura ele também foi confrontado com o problema que falámos há bocado. Também no Brasil acontece o mesmo. Discutia-se os problemas de meninos integrantes de lares bem postos, lá está, classe média, média alta, como falámos há bocado, que cedo se mostram ineducáveis, seduzidos por viciações e estilos de vida que por vezes os levam ao suicídio entre as idades de 12 e 14 anos. E então Marlene Nobre, que já desencarnou há poucos anos e que era presidente da Associação Médico-Espírita Brasileira, no seu livro Lições de Sabedoria, ela narra o comentário que Chico Xavier fez a este respeito. E então Chico disse: vocês de certo conhecem a lenda hindu do Marajá que não permitia fossem contrariados os desejos do seu filho de 6 anos. Não conhecem? Vamos lá. E Chico contou esta lenda. Certo dia, este menino manifestou desejo de montar um elefante, no que foi prontamente atendido pelos servos do poderoso Marajá. Sucedeu que, uma vez montado, não quis descer do lombo do animal. Os servos lhe serviram ali mesmo o café e as demais refeições, e à noite, como se negasse a descer da montaria, arranjaram uma cama para que dormisse como melhor lhe apetecesse. No dia seguinte, preocupado com a permanência do filho naquela situação,
Mandou chamar um médico, um psicólogo e um professor. Mas estes não conseguiram que a criança arredasse pé dali. Finalmente, já aflito, o Marajá mandou buscar às pressas um velho tibetano que vivia na montanha e tinha fama de muito sábio. Ali chegando, o ancião inicialmente pediu uma escada, no que foi atendido. Tendo subido, cochichou meia dúzia de palavras ao ouvido da criança. Foi o bastante para que este de pronto descesse do animal. Encantado com o notável feito, perguntou o Marajá: mas afinal, o que é que o senhor disse ao meu filho que fez com que ele descesse tão depressa? Disse-lhe, retrucou o sábio montanhês, que se não descesse dali imediatamente, iria-lhe aplicar uma boa surra de vara. Pronto, isto é brasileiro, mas eram uns bons tabefes. Ora, nós acabámos de apresentar Chico e o vídeo de Chico. E como é óbvio, Chico nunca promoveria qualquer uso da violência. Isto é uma história, é uma lenda, e como todas as lendas, tem uma moral. E nós temos que nos focar nos ensinamentos que esta lenda nos quer passar. Chico era assim, era muito divertido também, pelo que contam, não é? Contava assim estas histórias para nos distrair um pouco, pronto. E o que Chico nos quis passar com isto é muito importante. Primeiro, lá está, isto liga a tudo aquilo que falámos no início, a todos aqueles desafios da educação na atualidade, que é a falta de definição de limites, a proteção excessiva, ensinar mais a ter do que a sentir. Então este menino tinha tudo que ele queria e da maneira que ele queria. E não era contrariado, ele fazia uma birra e ainda era premiado por estar a fazer a birra, porque ele afinal de contas estava a fazer a birra, mas levavam-lhe a comida, fizeram-lhe uma cama. Ou seja, como é possível uma criança assim conseguir distinguir o certo do errado? Ele está a ter um comportamento errado e premiam-no por isso. E aqui é que está o grande problema. Nós temos que ser firmes e temos que ser bem claros a fazer as crianças saberem o que é certo e o que é errado. E o que o sábio fez foi apenas mostrar, olha, comportamentos errados poderão ter consequências más. Pronto, é tão simples quanto isso. E é a mensagem que a história nos quer passar. É a necessidade de tudo isto, de que falámos no início, da disciplina, da definição de limites e da correta distinção entre o certo e o errado. Então, ainda em sessões de perguntas e respostas a Chico, e esta aqui está no livro Mandato de Amor, perguntaram a Chico: se o senhor tivesse que dar uma mensagem a uma criança, ou mesmo a um filho, para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida, o que diria? É uma pergunta difícil. E Chico respondeu: se eu tivesse um filho... Chico teve um filho adotivo também, para além de ter ajudado a criar os irmãos. E ele diz: tive na minha vida algumas crianças que cresceram sob a minha responsabilidade. Ensinaria nos primeiros dias de vida desse filho o respeito à existência de Deus e o respeito à justiça e amor ao trabalho. E em seguida, ensinaria que ele não seria e não será melhor do que os filhos dos outros. É muito interessante, Chico, destacar esta questão. Ensinaria que ele não seria nem será melhor do que os filhos dos outros. Este é outro problema a que nós assistimos muito na atualidade, que é, acontece qualquer situação e logo o primeiro pensamento é: de certeza que a culpa não foi do meu filho, a culpa é sempre dos outros, nunca é do nosso, porque o nosso é perfeito. E aí perdemos nós outra vez uma excelente oportunidade de poder educar o nosso filho. Porque se ouvíssemos a versão dele, se tentássemos perceber o que realmente se passou, e se necessidade houver disso, esclarecer também com as outras partes, era uma oportunidade das duas uma. Olhe dizer: sim senhor, porque o reforço positivo também é muito importante. Fizeste uma escolha correta e procedeste bem. Ou então ensinar-lhe: não procedeste bem. Foi uma escolha errada, mas para a próxima já aprendeste desta vez e com certeza conseguirás fazer melhor. Por isso, temos que ter cuidado com estes pensamentos logo de que o meu filho é o melhor de todos. E então uma criança num programa de televisão no Brasil também colocou uma pergunta a Chico: Chico, e a relação pais e filhos? Como a gente deve se comportar? As crianças? E como nossos coroas, os pais, devem nos tratar? E Chico respondeu:
Uma criança de 6 a 8 anos, ela não tem recursos para fazer opções. Ela precisa de alguém que o dirija no caminho da vida. E isso é uma tarefa dos pais e das mães em particular. Aqui aparece de novo os pais como os principais responsáveis na educação dos filhos. Porque sem os pais e sem as mães, os professores, por eméritos que eles sejam, por muito bons que sejam os professores, não podem realizar a transformação espiritual do espírito que a criança representa em si. Então, a responsabilidade é, primeiro que tudo, dos pais. E se a criança já nasce numa condição de necessidade, isto ainda é Chico a continuar a resposta, como um pássaro recém-nato que aprende pouco a pouco a voar, é uma descaridade deixarmos nossos filhos em plena ignorância da responsabilidade de viver, da beleza do amor e da felicidade de sermos unidos para o bem. A criança é um adulto que está numa fase transitória. Não nos esqueçamos que aquela criança que temos à nossa frente pode ser um espírito milenar. Por isso, é um adulto em fase transitória. Okay? É uma grande responsabilidade que nós temos. Pode ser um espírito mais antigo do que nós. Então, até mais ou menos aos 14, 15 anos, uma criança não tem discernimento para fazer opções quanto ao caminho que lhes cabe seguir. Têm que ser orientados, não têm ainda a experiência de vida, a aquisição de hábitos, de conhecimento necessários para tomarem as melhores decisões. Não esqueçamos que temos responsabilidade nos problemas afetivos que tenhamos suscitado neles. Foi o que vimos lá atrás, quando Kardec perguntou. Nós somos responsáveis pelos problemas que criarmos e pelas escolhas que os nossos filhos poderão tomar, pelas orientações que nós demos. Todos somos filhos, e aqui também é muito importante, e 50% sócios de Deus. Outra coisa muito importante que nós não nos podemos esquecer. Os filhos que temos hoje não são nossos. Todos somos filhos de Deus. Eles estão como nossos filhos nesta vida e nós estamos como pais deles nesta vida. Mas para a próxima poderá ser ao contrário. Então, somos 50% sócios de Deus. E quando Jesus disse, crescei e multiplicai-vos, não foi só no sentido reprodutivo, não foi só ao nível biológico, ao nível do corpo, mas também com vistas ao desenvolvimento das virtudes espirituais. Então, nós não temos que só nos reproduzir a nível físico. Nós também temos que passar, como vimos há pouco, de geração em geração, os ensinamentos de Jesus. E a paternidade é uma oportunidade evolutiva que a graça divina concede às criaturas. Nós estamos aqui, nesta reencarnação, para poder evoluir. E para isso, alguém tem que nos mostrar qual é o caminho. Alguém tem que nos propiciar o acesso às ferramentas que nos vão permitir fazer essa evolução. Geraldo Lemos Neto, ainda no livro Lições de Sabedoria, levanta um problema também muito importante. Ele diz, Chico, temos visto muitas crianças sendo encaminhadas às reuniões de tratamento desobsessivo. Que fazer diante deste problema cada vez mais frequente? Hoje em dia, há muitas crianças também a serem diagnosticadas com hiperatividade, com desequilíbrios psicológicos, e muitos dos pais, acabam por também vir à casa espírita e tentar ver se será também um desequilíbrio, uma obsessão espiritual. E Geraldo pergunta a Chico o que é que fazer diante deste problema, porque é algo que está a aumentar, é uma tendência que se vê que está a aumentar. Isto em 1991. E Chico responde, lembram-nos os nossos mentores que em matéria de desajustes infantis o remédio eficaz será sempre o do acendrado amor dos pais no recesso do próprio lar. Mais uma vez, a responsabilidade nos pais. O amor em família é a construção da harmonia com vistas ao futuro promissor de cada qual. Desajustes, muitas vezes, nada mais são do que o reflexo da falta de amor nos lares, gerando perturbações. É, de facto, muito preocupante. Muitas vezes, estes desequilíbrios, estes comportamentos anormais das crianças, nada mais são do que o reflexo da falta de amor nos lares. Então, se os pais não estão com o tempo necessário de dedicação e amor para com as crianças dentro do próprio lar, e se, por outro lado, não convém à mente infantil em desajuste frequentar as reuniões de desobsessão,
Logo devemos suplicar à bondade infinita de Deus que inspira aos trabalhadores das casas espíritas dedicados à evangelização infantil que organizem em seus quadros de serviços reuniões apropriadas ao amparo e ao acolhimento das crianças desajustadas. Então, se de todo não é possível em família, dentro do lar, se os pais consideram não ter tempo para isso, e porque também não é bom para crianças nesta idade participar em reuniões de desobsessão, então Chico diz, então recorram à casa espírita, à evangelização infantil, e põe também aí a responsabilidade nas evangelizadoras que tratem estes casos com especial atenção. E ainda consultado acerca do ensino espírita no Instituto Espírita de Educação de São Paulo, Chico expressou assim o seu anseio. Aqui a questão foi colocada para aquele Instituto Espírita em particular, mas isto aplica-se a todas as casas espíritas. Há necessidade de haver um ensino espírita nas casas espíritas. E Chico diz, se negarmos aos pequeninos, filhos de espíritas ou não, numa escola modelo espírita, essa chave do Senhor que é a doutrina espírita, não será o caso de estarmos em simples acomodação social, prosseguindo nos velhos moldes do verniz para a inteligência, com descaso do coração? Então nós temos ao nosso alcance o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Será boa ideia não o utilizar e mantermos ainda fiéis à velha forma como os ensinamentos de Jesus são transmitidos, que deixam muitas vezes as crianças e os jovens de hoje em dia muito confundidos, porque há muitas perguntas sem resposta e falo-os muito precocemente abandonar, deixar de ir. O Espiritismo respeita todas as religiões e é sempre melhor ter uma educação evangélica do que não ter de todo a frequência de um sítio que de facto ensina o bem. Mas há muitas coisas que de facto não os preenche e quando chegam ali àquela idade da adolescência acabam por se afastar porque não entendem o mundo à volta deles, não bate certo com aquilo que aprendem do que seria um Deus justo. E então Chico diz, falamos habitualmente que formaremos alicerces evangélicos no espírito da fraternidade cristã dentro da escola, mas não socorremos a alma da criança com o conhecimento justo. Este conhecimento justo, lá está, é um conhecimento que lhes responde àquelas perguntas todas que eles não conseguem encontrar resposta noutros locais. E Chico diz, claro que não me refiro a cursos minuciosos para os meninos. Não vamos agora estar a fazer um estudo aprofundado da doutrina espírita nestas idades, não é? Mas às noções da nossa redentora doutrina, como seja a sobrevivência além da morte, a comunicação espiritual e a reencarnação, que, a meu ver, assimiladas na infância, fortalecem a criatura para todos os dias da existência. E é bem verdade, só estas três coisas que aqui estão, saber que somos imortais, mas que reencarnamos, e por isso é que tantas coisas fazem sentido. Por isso é que faz sentido haverem pessoas com saúde, outras com menos saúde, pessoas pobres, pessoas ricas, sabermos que existe esta comunicabilidade com o mundo espiritual, que não estamos sozinhos. Só isto já é um grande conforto para todos os dias da nossa existência. Então Chico diz, tenho a escola como sendo nossa mãe, e aquilo que verte do coração maternal é luz para todos os filhinhos. Assim sendo, com todo o meu respeito a vocês, creio que a doutrina espírita, em noções simples e leves, deve ser ensinada a todas as crianças. E aquelas que não desejam recolher esse alimento de luz, naturalmente, devem ser livres para se retirarem, sem qualquer constrangimento, porque o Espiritismo ensina-nos, todos temos o livre-arbítrio, ou seja, se mais tarde não quiserem continuar a seguir a doutrina, podem se retirar, sem qualquer problema. Mas nós, como pais, naquela idade em que eles ainda não têm a capacidade e o conhecimento para tomar as decisões corretas, nós devemos orientá-los, devemos apresentar-lhes a doutrina e depois eles mais tarde tomarão a decisão. E Chico diz, não imito esta opinião por fanatismo religioso. Ou seja, ele não está agora a querer, venham porque só aqui é que é correto, a doutrina espírita é que é boa.
porque ele disse: tenho a felicidade de possuir afeições nos vários setores de fé, inclusive é de contar com a amizade de padres católicos e pastores protestantes, a quem respeito e estimo com muito prazer, veneração e sinceridade. Chico teve uma educação católica. Entretanto, eu faltaria com a minha consciência se não conversasse com o querido amigo, que era o do Instituto Espírita, a quem ele estava a responder, sobre o assunto com a lealdade que lhe devo, reconhecendo embora que os amigos do Instituto, atentos a circunstâncias que ignoro, saberão conduzir a escola com a bênção de Jesus para os mais altos destinos. Então, perguntaram também, depois desta resposta de Chico, a Divaldo Franco, se os pais espíritas devem ou não forçar os seus filhos a seguir as suas orientações religiosas e espiritistas. Devemos ou não forçar os nossos filhos a fazê-lo? E a resposta é bem clara. Temos ouvido alguns confrades, alguns espíritas, afirmarem: eu não forço os meus filhos para a evangelização espírita porque sou muito liberal. Algo que poderia acrescentar, diz Divaldo, porque não tenho força moral. E isto porquê? Porque se o filho está doente, ele o força a tomar remédios. Se o filho não quer ir à escola, ele o força. Isto porque acredita no remédio e na educação. Mas não crê na religião que abraçou quando afirma: vou deixá-lo crescer e depois escolherá. Isto é muito claro, o que aqui está dito. Nós forçamos, se forçamos para irem à escola e se forçamos quando estão doentes a dar os remédios, é porque acreditamos que aquilo vai ter efeito. Se não fazemos o mesmo com a nossa doutrina, se calhar não estamos assim tão seguros daquilo em que estamos a acreditar. E então ele ainda dá mais exemplos para nos fazer entender melhor esta ideia, que é, para mim, acrescentou Divaldo, representa o mesmo que o deixar contaminar-se pelo tétano ou outra enfermidade para depois aplicar o remédio. Deu outro exemplo, isto é, quando enfrenta um tuberculoso, falar-lhe: você deve cuidar da higiene, da sua alimentação e da sua saúde. Então, Divaldo, em nosso entender, quis mostrar que o comportamento desses pais obedece ao segundo critério: fechar a porta depois de ser arrombada. Então, nós não podemos só dar o remédio depois da doença já estar instalada, por isso é que existem as vacinas, não é? E devemos fazer o mesmo com aquilo em que nós acreditamos, com aquela que é a nossa fé. E o Espiritismo é uma fé racional, não é uma fé fanática, fundamentalista. É uma fé que nós devemos raciocinar sobre aquilo que nos ensinam, tirar as nossas conclusões, quando temos dúvidas colocá-las, mas devemos sempre seguir a lógica e ser coerentes. Então, como reflexões finais desta noite, trouxemos algumas frases de espíritos como André Luiz e Emmanuel, que foi mentor espiritual de Chico Xavier, foram deixando sobre as crianças e sobre a educação das crianças em alguns dos livros que Chico Xavier psicografou. No livro Sinal Verde, de André Luiz, ele diz-nos: toda a criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então, cabe-nos a nós pais e a todos os educadores darmos à criança este material digno que está ao nosso alcance, poder dar-lhes, não é? Nós estamos aqui, conhecemos a doutrina e temos a obrigação de lhes dar estas ferramentas para eles poderem consolidar a doutrina também e poderem evoluir, construir. E Emmanuel, no livro Chico Xavier em Goiânia, diz: vemos que a natureza não dispensa a disciplina em momento algum. Mais uma vez, a disciplina. Se quisermos um jardim ou se esperarmos rendimento mais amplo de um pomar, cogitamos de geometria, irrigação, apoio e preparação. Em vista disso, acreditamos que a criança não prescinde da educação através de muito amor aliado à disciplina. Nós não podemos esperar que um pomar dê bons frutos se não tivermos a rega a passar no sítio certo, se a rega não for efetuada a horas certas. Em tudo na natureza à nossa volta há disciplina e as crianças também têm que ser educadas com disciplina, aliadas, como diz Emmanuel, ao amor. Há um ditado japonês que diz que cedo ou tarde a disciplina vencerá a inteligência. E, de facto, nós vemos em tudo na nossa vida, seja no nosso trabalho, que por muito inteligentes, ou na escola, por muito inteligentes que sejamos, se não formos disciplinados, se não conseguimos ser assíduos, cumprir horários,
assumir um compromisso, cumprir a nossa palavra, não vamos de certeza ter sucesso. Então, a disciplina é fundamental. E ainda Emmanuel, no livro Fonte de Vida, diz: instruamo-nos, pois, para conhecer, e eduquemo-nos para discernir. Distinguir o certo do errado. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Isto é mais uma vez a lembrar-nos a necessidade de que as nossas asas cresçam em tamanho igual para podermos voar em equilíbrio, a asa do amor e a asa do conhecimento. Por isso, temos que as fazer crescer às duas para conseguirmos aproximar-nos de Deus. E agora, só para finalizar, e porque poderá haver algumas dúvidas na cabeça de alguns pais ou de alguns educadores sobre aquelas circunstâncias da vida que nos impossibilitam de todo de estarmos mais tempo com os nossos filhos. Por muito bem que nós consigamos gerir o nosso tempo, as circunstâncias da vida levam a que isso aconteça. E o exemplo que trazemos aqui diz respeito, por exemplo, a quem trabalha por turnos e tem um horário completamente incompatível aos dos filhos. Como é que será? Como é que ficamos nessa situação? Então, o vídeo, as letras estão amarela, não sei se vocês vão conseguir ver, então eu vou tentar ler conforme o vídeo vai passando. Isto foi numa reunião de pais. Em uma reunião de pais numa escola da periferia, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes também que se fizessem presentes o máximo de tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhasse fora, deveriam achar um tempinho para se dedicarem a entender as crianças. Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou com o seu jeito humilde que ele não tinha tempo de falar com o filho nem de vê-lo durante a semana. Quando ele saía para trabalhar, era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. Quando ele voltava do serviço, era muito tarde e o garoto não estava mais acordado. Explicou ainda que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da família. Mas ele contou também que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho. E que tentava se redimir, indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. E para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia através dele que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre eles. A diretora ficou emocionada com aquela história singela e emocionante. E ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. O facto nos faz refletir sobre as muitas maneiras de um pai ou uma mãe se fazerem presentes, de se comunicarem com o filho. Aquele pai encontrou a sua simples, mas eficiente. E o mais importante é que o filho percebia, através do nó afetivo, o que o pai estava lhe dizendo. Por vezes, nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas e esquecemos o principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples gestos como um beijo, um nó na ponta do lençol valiam para aquele filho muito mais que presentes ou desculpas vazias. É válido que nos preocupemos com nossos filhos, mas é importante que eles saibam, que eles sintam isso. Para que haja a comunicação, é preciso que os filhos ouçam a linguagem do nosso coração. Pois em matéria de afeto, os sentimentos sempre falam mais alto do que as palavras. E é por essa razão que um beijo revestido do mais puro afeto cura a dor de cabeça, o arranhão no joelho, o ciúme do bebê que roubou o colo, o medo do escuro. A criança pode não entender o significado de muitas palavras, mas sabe registar um gesto de amor.
mesmo que esse gesto seja apenas um nó cheio de afeto e carinho. E você já deu algum nó no lençol do seu filho hoje? Então, como nos orientaram os espíritos, Chico Xavier, eduquemos com o amor e não nos esqueçamos. Temos que educar o sentimento, ensinar mais a sentir do que a ter. Obrigada pela vossa atenção. Vamos orar. Senhor Jesus, pastor das nossas almas, mestre, médico de nossas vidas, eis que é noite, Senhor, e em mais uma quarta-feira aqui nos encontramos, abdicando de inúmeras atividades que o mundo poderia nos absorver, para cuidarmos dos valores que nos falam fundo à alma, buscando-te, Senhor Jesus, no colorido e na explicação que a doutrina espírita nos traz ao coração. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que se foi, pela noite que nos envolve, pela madrugada que virá. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas explicações lúcidas e extremamente profundas, despertando em nossas almas responsabilidades para com a vida, sobretudo para com aqueles com quem temos laços de responsabilidade. Nesta noite, Senhor, em que, coroando o mês de setembro no âmbito da educação, passando pela arte, pelo conhecimento do livro, e atingindo a necessidade profunda de como educarmos os nossos filhos, nossos netos, os nossos amores, nós aqui nos apresentamos, Senhor, recordando naturalmente todos aqueles que passaram em nossa vida, desenvolvendo a função de educadores. Alguns pais que, estando na terra ou no mundo espiritual, tomaram sobre si essa responsabilidade com tal devoção que impregnaram em nossas almas os valores eternos, deixando-nos deles recordar com ternura e admiração que somente o tempo pôde nos conferir pelas vivências que recolhemos nessa reencarnação. Deixa-nos recordar naturalmente das nossas crianças, recordar dos nossos jovens, daqueles que um dia, mais pequeninos ou maiores, ou ainda hoje estão sob a égide da nossa responsabilidade. É tão bom sabermos que não estamos sós, que temos-te, Senhor Jesus, por farol sublimado a nos orientar os passos da existência. E por isso, onde quer que eles se encontrem, pequeninos, frágeis, jovens, já maduros em suas vidas, na terra ou no além, que as nossas bênçãos de misericórdia, de proteção, de inspiração, os alcance aonde quer que eles possam estar.
Deixa-nos, Senhor, rogar também por todos os pais amorosos, os dedicados, aqueles que assumem a sua prole, mas deixa-nos também pedir-te pelos pais que na sua missão de paternidade ou maternidade se deixaram perder diante da vida, por aqueles que tombaram diante de desafios. Deixa-nos orar, Senhor, pelos filhos, os filhos amados, pupilos de nossas almas, os quais olhamos, exaltamos-lhes as qualidades e por vezes não conseguimos enxergar as fragilidades, as imperfeições de que são portadores. Oramos por aqueles já assentados e equilibrados na vida e pedimos pelos filhos desorientados, os que se deixaram afundar no caminho da droga, do alcoolismo, da indiferença para com os valores morais que muitas vezes receberam e não sabem dignificar. Querido amigo Jesus, vem, Senhor, fortalecer e confortar nossos corações, aprendendo contigo a colocar nas mãos soberanas de Deus o destino daqueles que por nós são mais amados. Fica conosco, Senhor Jesus, envolvendo aqueles nossos irmãos que nos pedem preces de intercessão, os que se deslocam à casa espírita e aqui vêm receber o lenitivo diretamente, ou aqueles que nos pediram, estando eles nos hospitais, em seus lares, em que lugar for, envolve-os, Senhor, fortalecendo para as lutas a que são convocadas, que sintam-se como nós, amparados e protegidos pelo seu amor incondicional. Nós assim, Senhor, te agradecemos em mais esta noite, suplicando que permaneças conosco. Graças vos damos, Senhor.